Olá, sou o professor Vanberg Dias, professor regente do Laboratório de Informática do Terceiro Colégio da Polícia Militar, Tenente Mário Lima. Esse vídeo é resultado de uma oficina do uso do aplicativo Zoom para as aulas remotas, do Colégio da Polícia Militar. Esse vídeo foi feito em parceria com a professora Aline Ribeiro, professora de Biologia, e ele mostra, a primeira aula que ela conseguiu transmitir via o aplicativo Zoom. E nós temos doenças que são causadas por vírus. Só que até o século XX, já existiam doenças que eram causadas por vírus. Porque como nós temos hoje, os médicos eles não sabiam que aquelas doenças eram causadas por vírus. Uma das primeiras doenças em que os médicos começaram na verdade, eles começaram a pesquisar foi um vírus que deu numa planta do tabaco, tá? Do fumo. Eles começaram a perceber que se uma planta ficava doente, a planta que era próxima àquela outra planta, ela também contraía a mesma doença, que no caso das plantas, ela tinha uma folhinha amarelada. E aí, a partir dessa observação, começou-se a pesquisar o que causava doença em uma determinada planta, e essa planta passava para todas as outras plantas próximas a ela. Então, começou-se a estudar, e aí foram descobrindo que na verdade, não deram primeiramente o nome de vírus, né? Eles só sabiam que era algo que causava uma doença, mas eles sabiam que isso não era composto por célula. E aí, a partir de então, teve um experimento que vocês podem até ver no livro de vocês, que foi um holandês, tá? Chamado Martinus. Esse Martinus, ele conseguiu pela primeira vez isolar um vírus dessa planta do tabaco, que tinha um vírus que deixava as folhas amareladas. E a partir de então, a gente conheceu aí que os seres, né, que passavam determinadas doenças para a gente, era exatamente quem? Os vírus. Só que, passando para a nossa aula, tá? Quais são as características dos vírus, né, que nós temos hoje? Depois de muitos estudos, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide e algumas outras informações que eu coloquei no compartilhamento de tela, tá? Esse slide aqui eu coloquei para vocês, certo? Sobre vírus. E aí a gente vai entender um pouquinho. Então, assim, acredito que nós já conversamos sobre isso em sala de aula, sobre o que são os vírus, né? E aí os vírus, nós sabemos principalmente, uma das principais características deles é que eles não são constituídos por células, eles são acelulares, é por isso que até hoje existe aí uma divergência em aceitar se o vírus ele é um ser vivo ou não. Por quê? Porque para ser vivo, pela ciência, pela biologia... Mas eu preciso estudar isso aqui, ó. É necessário que tenha célula. E o vírus, ele não tem como é acelular. Então, eles são as menores entidades biológicas existentes, ou seja, eles são medidos por namômetros, certo? Então, eles são pequeninos, nós não conseguimos observar o vírus sem um microscópio, tá? Eles são, por isso que são chamados de micro-organismos, assim como tem as bactérias, os vírus também são micro-organismos. A diferença principal entre um vírus e uma bactéria, gente, é que a bactéria, ela é o quê? Ela é um ser vivo composto por célula. O tipo de célula da bactéria são células procariontes. E já o vírus, não. O vírus, ele não possui célula. Para que vocês entendam, para que esse vírus, ele consiga realizar metabolismo, vamos dizer assim, ele precisa estar dentro de quê? De uma célula viva. E essa célula viva, somos nós, seres humanos, que é o caso agora que nós estamos vendo, podem ser plantas também e até bactérias, tá? Existe um tipo de vírus que é chamado de bacteriófago. E esse vírus, ele ataca quem? Exatamente as bactérias. Então, o vírus, para ele realizar o metabolismo, para ele conseguir se replicar, ele precisa estar presente em uma célula viva, em uma célula. E essa célula se chama o quê? Célula hospedeira. E o que ocorre diante disso é exatamente o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia que todos nós estamos vendo, tá? Causada pelo coronavírus. A gente vai já ver um pouquinho
especificamente sobre o corona, tá? Antes disso, a gente vai só ver umas características aqui que são comuns a todos os vírus. E assim, como eu já falei, qual é a principal característica do vírus? Ele é acelular, ele não possui célula, ele não tem metabolismo próprio e ele só consegue realizar metabolismo e se replicar dentro de uma célula, ou seja, dentro de um ser humano, dentro de uma bactéria e até mesmo em plantas. E qual é a constituição viral? Do que é constituído o vírus? Vocês já pararam para pensar nisso? O vírus, gente, tá? Ele é composto principalmente, certo? De Como é que a gente vai falar isso? Meu Deus. Vocês estão me escutando? Não, porque a Da minha iPhone, o da iPhone tá atrapalhando. essa minha do iPhone, Bota aí, iPhone. ela tem que desligar o Pronto, automático. mutou. Pode continuar. Dá certo? Certo. Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica de um vírus? Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento do meu slide, né? Que eu estou colocando aí para vocês? E Sim. Sim. O vírus, tá? Ele tem material genético, só que qual é a diferença? O vírus, geralmente, ou ele tem um DNA ou ele tem um RNA, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui é um vírus, tá? Esse vírus aqui é o que a